TVC Rio, canal 6 da NET Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcrio.org.br. No nosso programa de hoje, Educação e Cultura, Núcleo Educação e Cultura, nós temos aqui a agradável presença de dois juristas, o nosso querido, começar pelo Custódio, João Custódio, as câmeras da TV para você saudar a nossa telespectadora e telespectador Custódio. Senhores telespectadores, é muito importante estarmos aqui presentes, atendendo o convite de Soriano, para que possamos debater as questões semanais que dizem respeito à educação e à cultura e à política do Brasil, para que nós possamos, então, oxigenar as nossas mentes e ter a oportunidade de apresentar nesse debate algumas sugestões e algumas orientações para o momento político que nós estamos vivendo. Obrigado por atender nosso convite. Seja bem-vindo o nosso querido Guaraci, também advogado, mas aposentado da Petrobras enquanto engenheiro, né, Guaraci? Isso. As nossas câmaras, Guaraci. Muito obrigado. É bom a gente ter amigo porque fala bem da gente. Então essa questão de jurista, por favor, os espectadores levem para o lado dessa amizade. Agradeço muito essa oportunidade de comparecer hoje aqui à TVC, que é, diria mais até como uma questão de um desabafo, da gente poder dizer alguma coisa que a gente já viu ao longo da vida e poder ter essa pretensão de contribuir alguma coisa para a TVC e para algum espectador. Obrigado, Guaraci. Nosso programa hoje está sendo filmado pelo nosso querido Max Figueiredo, ele que também é editor, programa, também produtor. Ele tem um programa aqui que é Circuito Carioca do Rio de Janeiro. Vamos começar, meus queridos, para a gente soltar a bola aqui no campo, falando um pouquinho de cenários internacionais. Como a gente pode ver o mundo hoje? Está melhor? Está conflituado? Está perigoso? Está ameaçador? Custódio. A situação do mundo, algumas pessoas que tenham concepções específicas sobre o processo histórico entendem o mundo como cíclico. E nesses ciclos nós temos ascendências e descendência. Como se tivemos a oportunidade de sairmos nesse polígono de frequência da Fossa de Mariana e irmos até o Monte Everest, às vezes sem passar pelo nível médio do mar. E acontecem coisas catastróficas. Por exemplo, nós temos agora a eleição nos Estados Unidos de uma pessoa, o presidente americano, que nem eles mesmos acreditavam na possibilidade dele assumir a presidência daquele país. E diante dessas discussões nós temos até a possibilidade de interferência, talvez, do governo da Rússia, né, da antiga União Soviética, e o Facebook, que, pelo que se tem oportunidade de observar, teve interferência direta, quiçá poderá intervir nas eleições brasileiras. Então o mundo hoje está confuso. Nesse momento cíclico do mundo, nós percebemos que as forças que nós chamaremos de, não retrógrada, mas mais conservadoras, estão assumindo momentaneamente, em alguns países, o protagonismo das ações políticas. E isso, pelo visto, e pelo que o povo demonstra, e pelo que nós analisamos da economia mundial, parece não ser muito interessante para o povo. Mas é um momento que nós vamos ter que superar e, evidentemente, na próxima onda em que nós tivemos as forças progressistas, aproveitarmos as experiências que cá tivemos e algumas negativas para que nós possamos não utilizá-las face ao processo político que nós gostaríamos que fosse desenvolvido no mundo. Paz, democracia, progresso social e que as pessoas pudessem desfrutar daquilo que estudam, daquilo que produzem e daquilo que trabalham. Guaraci, eu fico preocupado hoje também com a ascensão das forças de direita, quase que o nazismo de volta, né? Problema dos imigrantes. Como você está vendo hoje o mundo? Eu sei que nós temos que ser otimistas, mas na sua percepção... Eu concordo com o Custódio quando ele diz que a história vem em ciclos. E ainda bem que a história vem em ciclos. Porque se nós formos olhar o que está acontecendo hoje, realmente é assustador. A gente vê pessoas, cujo nome eu não vou pronunciar por uma questão de decoro televisivo, dizerem, ao alto e bom som, que o problema do golpe de 64 foi que torturou e não matou. E o pior é que essas pessoas dizem isso e são aplaudidas por outras pessoas. Então, lembrando aquele ditado francês que diz o seguinte: un sot trouve toujours un plus sot que l'admire. Ou seja, o imbecil
sempre encontra um imbecil, mais imbecil que o admira. Porque uma bobagem, qualquer um de nós até está livre de falar uma vez ou outra. Mas quando a gente vê que essas bobagens são acompanhadas de uma onda de adesão, eu estou falando, esse foi um exemplo que eu falei, uma onda de adesão, e que isso está repercutindo não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Por exemplo, o Gustavo falou aqui, quem poderia imaginar 10 anos atrás que um cara como Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos? Verdade. Seria uma coisa assim inimaginável. Coisas que nós estamos vendo agora, que estão acontecendo, que nos chocam. Nós estamos vendo retrocessos, inclusive não apenas na legislação, como nas relações sociais, retrocessos de décadas, alguns de mais de um século, e há pessoas que ainda conseguem justificar alguma coisa. Eu darei um exemplo. Essa reforma previdenciária que foi feita, a reforma trabalhista que já foi feita, a reforma previdenciária que está para ser votada. Essa reforma trabalhista representa um retrocesso antes de 1942, quando foi promulgada a CLT. E a gente vê que ainda há quem defenda essas posturas. Eu vou me permitir fazer um comentário, que essa frase não é minha, mas quando a gente vê um grande empresário, um milionário defendendo determinadas posturas, a gente pode não considerá-las éticas, mas pelo menos ainda a gente ainda consegue entender o porquê que elas estão sendo defendidas. Agora, quando a gente vê pessoas que vão se prejudicar com isso, pessoas que tiveram determinadas... Nós tivemos um período de grande ascendência, de grande melhoria das condições sociais das classes menos favorecidas. Quando a gente vê, às vezes, essas pessoas defendendo determinadas posturas, a gente crê que uma das piores heranças que vai nos deixar esse período é o surgimento do pobre de direita. Guaraci, então eu estou feliz por a gente já está trazendo do cenário mundial, internacional, para o nosso cenário latino-americano, e vamos entrar já no cenário brasileiro, que você já deu aí uma indicação. Eu tenho uma questão, que eu gostaria de falar, que agora se levantou aí, é muito interessante, e não poderia deixar de ser, evidentemente, não só como cidadão, mas onde eu atuo mais é no enfoque jurídico. E essas reformas me deixam perplexo. A reforma trabalhista, o que mais me deixa preocupado é verificar que pessoas menos favorecidas, pessoas que, em tese, eram assambarcadas pelo conjunto de normas da consolidação da lei de trabalho, que durante muito tempo foi questionado, e hoje em dia o nível de retrocesso é tão grande que nos leva até a voltar a defender a consolidação da lei de trabalho, mas são coisas que me deixam absurdizado. Se nós observarmos o que está acontecendo, olha só, absurdos jurídicos. Por exemplo, numa reforma trabalhista se retirou todos os direitos. Aliás, não sei como não chegou a Lei Áurea. Revocaria a Lei Áurea, falta muito pouco. Eu, pela minha própria estrutura de afrodescendente, se bobear daqui a pouco, posso estar voltando para a senzala. Mas não é só isso que me preocupa. O que me preocupa, efetivamente, é que se desrespeitou a Constituição Federal nos mais comezinhos princípios. Por exemplo, fala-se da contribuição sindical. Pouco se importa o questionamento que o movimento sindical sempre trouxe sobre esse instituto. Mas a verdade é que ele está inserido no artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal. Se ele está inserido numa norma constitucional, uma lei ordinária jamais poderia derrogar um instituto constitucional. É um absurdo, uma subversão total da ordem jurídica. Isso não só sobre a contribuição sindical, se nós formos observar, institutos que foram constitucionalizados não podem de forma nenhuma serem retirados da legislação sem que passe por uma lei complementar e com devido processo constitucional ou devido processo legislativo. Isso não aconteceu e as pessoas ficam perplexas. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu nunca tive a oportunidade de fazer, mas que agora eu vou aproveitar essa oportunidade para a reflexão da sociedade dos juristas, é o seguinte, é sobre a reforma da Previdência Social. Nós temos clareza que só pode modificar uma lei, são princípios que todos conhecem. Direito adquirido. O direito adquirido, a coisa julgada, tá? Não podem, a lei não pode modificar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Bem,
Nós vamos falar, mas a Constituição pode, uma nova Constituição. Não é bem assim. A verdade é que, se a lei não pode modificar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, nós temos direitos adquiridos, ainda que sejam decorrentes da Constituição de 1946, 18 ou 16 de setembro de 1946, nós tivemos uma Carta Constitucional, uma Assembleia Nacional constituída devidamente específica para esse fim, fora o período Vargas. Depois nós tivemos o golpe militar das saudosas viúvas que estão tentando ressurgir. A Constituição de 24 de janeiro de 67, que foi uma carta outorgada, sobretudo o ato adicional número 1, 17 de outubro de 1969, estabeleceram uma ordem jurídica, ainda que uma carta outorgada foi estabelecida pela ruptura e houve uma Assembleia Constituinte outorgada e outra devidamente convocada. Mas, senhores, uma reflexão. A Constituição de 5 de outubro de 1988 teve um problema. Quem convocou a Assembleia Nacional Constituinte de 1988? Foi o Congresso Nacional. Sim. O Congresso Nacional convocou essa Assembleia Nacional Constituinte. E mais ainda, assim que acabou, aqueles membros que participaram da promulgação daquela Constituição continuaram legislando. Ora, se eles foram convocados pelo Congresso Nacional e continuaram legislando, não passou pelo processo de Assembleia Nacional Constituinte especificamente convocada para esse fim, que deve se dissolver após a promulgação da Carta Política que ela gerou. Sabe o que acontece nisso? Reflexão para todos, para a população também. Aquela Constituição foi feita pelo poder constituinte reformador e não originário. Atenção, senhores. Se chegar ao Supremo, também pensem nisso. A Constituição de 5 de outubro de 88 e as suas modificações não podem modificar de forma nenhuma, pelo princípio do direito adquirido, uma Constituição pretérita que não seja decorrente do poder reformador. Então, a reforma da Previdência, ela é nula de pleno direito em função de que a reforma constitucional não pode ser feita porque os direitos que foram repassados pela Constituição de 24 de janeiro de 67, com ato adicional de número 1, foram alterados pelo poder constituinte reformador. Portanto, não pode mexer na Constituição, tendo em vista ser direito adquirido. Isso é uma reflexão para o povo. Ninguém está falando que, senhores constitucionalistas, onde é que os senhores estão? Apareçam, por favor, cobrem do Supremo. E as instituições que têm essa obrigação, o OAB, fazer estudos sobre isso, e outros órgãos jurídicos e da sociedade, para poder garantir os direitos que estão tentando ser solapados da nossa garantia de diminuir o nosso sofrimento pelos anos de trabalho desenvolvidos. Maravilha, Custódio. A Constituição de 88 foi até batizada como a Constituição Cidadã. E uma das pessoas que aqui está presente, que contribuiu para a Constituição de 88, no seu artigo 177, o parágrafo único, a minuta desta redação coube ao nosso querido Guaraci, que, na verdade, ele vai melhor explicar para a gente aqui. Esse parágrafo único seria você passar a Lei 2004, que instituiu o monopólio do petróleo, a ser constitucional, mais do que legal. Fala um pouquinho para a gente. Eu vou pedir licença aos colegas aqui e aos espectadores para entrar numa área até um pouquinho que envolve algumas coisas pessoais. Quem foi o autor do projeto de lei, do substitutivo projeto de lei que criou a Petrobras na lei de 2004, foi o deputado Eusébio Rocha. E o deputado Eusébio Rocha, ele se aproximou muito dos engenheiros da Petrobras numa determinada época, e eu posso dizer com muito orgulho que nós ficamos amigos. E o deputado Eusébio Rocha dizia o seguinte: nós temos um monopólio na Constituição, mas ainda assim se faz controle de risco. O contrato de risco é uma violação explícita ao monopólio. Como é que se é monopólio? Mono é um. Como é que pode outra pessoa ter exploração? Então ele entendia que tinha que haver um dispositivo na Constituição que coibisse a existência na época dos contratos de risco. Bom, já havia um consenso em se passar o artigo que estabelecia o monopólio ainda da lei de 2004, na forma que estava na lei de 2004, que o monopólio existia desde a Constituição
de 67, mas não na forma que estava na lei de 2004. Se passar isso, é uma norma constitucional. Isso havia um certo consenso. Mas ainda assim, dizia o deputado, eles vão se prevalecer de firulas para que esse monopólio seja quebrado. Aí ele solicitou que a gente pensasse nisso, pensamos num texto, tive até uma ajuda familiar da Elizabeth, minha ex-esposa, e saiu o seguinte texto, que eu ainda tenho até hoje, o rascunho. O monopólio descrito no caput exclui os riscos e resultados das atividades nele mencionadas, vedada a União ceder ou conceder qualquer espécie de participação em inspeção em valor em jardins de petróleo e gás natural. Quando isso foi mostrado ao deputado Eusébio Rocha, ou melhor, ditado, porque naquele tempo não havia fax, nem celular, nem essas facilidades da tecnologia de hoje, ele disse assim, não, com esse aqui eu acho que não tem jeito não. Esse aqui não vai haver possibilidade de se fazer o contrato de risco. Esse fato que eu relatei aqui, ele está contado no espaço de memória Petrobras, ele com os registros, e quando foi, já no governo Fernando Henrique, em que houve uma correlação de forças que permitiu a essas forças reacionárias e entreguistas quebrarem o monopólio, o texto que foi tirado foi este, não foi o caput. O texto que foi tirado foi esse. Esse texto foi mais combatido que o próprio caput. Olha, que beleza. Enfim, por que houve o golpe? Agora a gente pode falar, porque a gente está vendo, assistindo, o que veio day after, né, ao golpe. Foi exatamente cassação de direitos. Você falava da reforma trabalhista, nós estamos falando aqui da lei do petróleo, que também foi a primeira coisa que o Zé Serra encaminhou, foi acabar com a legislação que Lula deixou, que melhorava bastante a legislação de Fernando Henrique no que diz respeito à exploração do pré-sal. Reforma trabalhista. Você já falou que é um golpe a Constituição, é um atentado, né? Absurdo. Então, e a reforma previdenciária? O que fazer para segurar? A reforma previdenciária, tirando esse questionamento que agora é bem interessante, já tenho falado com alguns colegas sobre isso, e a avaliação jurídica também. Agora, nós estamos num ano eleitoral. E no ano eleitoral, eu acredito, e a minha experiência de vida é essa, ninguém no parlamento vai assumir a responsabilidade de votar. Manuseado pelo que alguns jornalistas chamam de PIG, do partido da imprensa golpista, alguns setores da informação, que dominam a informação, têm tentado seduzir a população, criando aí até o pobre de direita, e absurdos que nós temos a oportunidade de observar, inimagináveis de serem ouvidos, decorrente dessa manipulação da comunicação e da informação no Brasil. Então, setores que antes achavam que era importante a reforma da Previdência, achando que daqui a 5 anos não vai ter mais ninguém, não vai ter mais dinheiro, já ficou devidamente constatado e comprovado para a população, através dos próprios associação de atuários da Previdência Social e da Receita Federal, esclarecendo que é mentira. Não existe a possibilidade da Previdência Social não ter recursos. O que acontece é que é arrecadado não só dos empregadores, não só dos empregados, e através de outras COFINS, se esse dinheiro fosse aplicado na Seguridade Social, fosse aplicado na saúde, sobraria dinheiro. A verdade é que existe uma DRU, existe um desvio dessas verbas que são acopladas especificamente, que deveriam ser utilizadas na Previdência, não são utilizadas. Chegou também ao conhecimento da população que o que existe por trás disso aí, como aconteceu no Chile, na época do senhor Pinochet, era de criar, através da iniciativa privada, vendas de título da Previdência Social para enriquecer os bancos e fazer como aqui. Existem setores da própria comunicação que tem empresas que estão de ávidos olhos abertos para poder vender projetos, ou seja, a previdência privada. Não há garantia nenhuma de que quando as pessoas vão desfrutar sua aposentadoria, vão receber esse recurso. Vídeo que está acontecendo no Chile hoje em dia. Então, já está começando a ficar claro para a população de que não é a salvação, que é mentira o que está sendo feito, que o dia da Previdência, se utilizado corretamente, daria para pagar a aposentadoria das pessoas durante muito tempo. O que precisamos é verificar algumas aposentadorias, como por exemplo, do Senado,
da Câmara dos Deputados, Do dos próprios juiz. magistrados. É. A magistratura, se observar, eu sou advogado e eu tenho respeito igualitário, porque o advogado, o juiz e o promotor, segundo a 8906, 94, nós somos partes indispensáveis. Devemos não hierarquia, respeito recíproco. É absurdo o benefício que se dão algumas carreiras de Estado e que nós temos que tomar cuidado com isso. Não quero de forma nenhuma dizer que não existe a necessidade de um bom salário para os magistrados, mas também devo dizer para promotores, para advogados, para engenheiros, para pedreiros, carpinteiros, lavadeiras e empregadas domésticas. Isso é que nós temos que observar. A justiça social da Previdência Social. Existe um bolo. Todos nós contribuímos da mesma forma para a Previdência Social. Então, o que temos que fazer para essa Previdência Social é esclarecer a população. O que está acontecendo? De onde veio esse dinheiro? Onde ele está sendo aplicado? Como impedir que o dinheiro da Previdência Social não seja aplicado onde ele é destinado? Não. Mas sem falar também, não só dos sonegadores, como aqueles que são depois aquinhoados com anistias ou mesmo os refis da vida, né? É absurdo que o Itaú, por exemplo, tenha sido perdoado em cerca de 65 bilhões de reais de dívida. É impossível, na listagem... Pelo lucro fantástico. Né? Lucros fantásticos e é absurdo. Veja só, se fizer uma listagem dos devedores da Previdência Social, nós teremos Previdência Social e recursos talvez há mais de 10 anos para a Previdência Social. Os bancos são os maiores devedores. Empresas como a Rede Globo devem dinheiros de absurdo. E esse dinheiro, inexplicavelmente, essas empresas são anistiadas. E o trabalhador não consegue a sua aposentadoria se faltar apenas um mês. Isso é uma injustiça social inaceitável. Então, a verdade é que não se coloca para a população exatamente quem são os verdadeiros devedores. Porque o empregado não tem como receber o salário, é retirado o percentual dele. E aí, o que fazer? Acho que podemos barrar com informação e cobrar das instituições, não só jurídicas, mas cobrar das instituições políticas também, e mobilização com informação para a sociedade, para que eles possam utilizar os instrumentos corretos, os instrumentos políticos e jurídicos para obstar esse absurdo que é a perda do direito das pessoas que, conforme já dito anteriormente, não poderiam ter seus direitos, sabe, denegados por quem não tem poderes legítimos para fazê-lo. Custódio, eu sei no Juiz de Seixas que vocês gostam muito da expressão um ato jurídico perfeito, ou seja, tem que ser justo e perfeito, né? Estamos entre comuns. Em ambas, exatamente. Mas deixa eu... Mas eu gostaria que eu quero te explorar também para você falar do patrimônio público, das privatizações. A sua permissão, claro. Para, endossando o que o Custódio falou, houve uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, convocada e presidida pelo senador Paulo Paim, que concluiu que os dados que o governo estava apresentando para justificar a reforma previdenciária eram mentirosos. Ou seja, eles se assessoraram com os auditores fiscais da Receita Federal, chegaram a uma conclusão, essa conclusão foi debatida no âmbito dessa CPI, essa CPI foi aprovada pela mesa do Congresso, isso inclusive está na própria Voz do Brasil, na área da parte do Senado Federal, e absolutamente não se fala nesse assunto. Ou seja, um dos poderes da República faz uma CPI, chega a uma conclusão, e quando os outros falam no assunto, como se nada houvesse. Superavitar e continuar a reforma. Mas não, vai chegar à conclusão que é superavitária, e continua se falando na mesma coisa. Como, aliás, tem sido moda, infelizmente, não sei se gostar de qual ignorar as leis, os poderes e a própria Constituição. Tem virado moda. Sobre patrimônio público, você, até porque acompanhou muito aquele processo da mudança da Constituição na era FHC, atrás reformas que possibilitou a quebra do monopólio, depois os leilões de petróleo e pior agora que retorna a mesma prática e já se fala não só em privatizar setores da Petrobras essenciais como é a BR é o caixa da Petrobras, é de onde provém os recursos, sobretudo na venda dos derivados. Dito isso,
Como você está vendo hoje essa ameaça ao patrimônio público, lembrando que não existe pátria sem patrimônio, daí que vem a palavra pátria. Então, se você tira, concordam, se você tira Petrobras, Rede Ferroviária Federal, você tira Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o BNDES, isso aqui vira uma zona franca, né? Sem desmerecer os nossos queridos irmãos paraguaios, né, que sofreram tanta injustiça de nós brasileiros, inclusive, na Guerra do Paraguai. Reforma também da legislação do petróleo, do marco regulatório e a nossa Petrobras ameaçada. Na verdade, a última que o Paraguai sofreu foi um golpe parlamentar, que foi um ensaio que deram aqui. Foi um golpe parlamentar no estilo que deram aqui. Mas a questão do patrimônio público, a gente repara o seguinte: há determinados setores da economia em que o Estado teve que entrar e que entrou por uma circunstância, etc. E que não uma circunstância e que a gente poderia até imaginar que nesses setores o Estado não precisaria estar presente. Só que não é desses setores que está se cuidando todas essas tentativas de privatização. O que se quer privatizar, o que se já se privatizou, foram coisas altamente rentáveis. Foram empresas, foram ativos altamente rentáveis. Então, privatizou-se a Vale do Rio Doce, cuja contribuição ao país foi inestimável, e mais ainda, privatizou-se a Vale pelo valor dos seus ativos, dos seus ativos fixos. Não foram levados em conta na privatização todas as autorizações de pesquisa de lavra que a Vale do Rio Doce detinha e que era o grande patrimônio da Vale do Rio Doce. Porque a posse dos minérios pela legislação brasileira pertence à União Federal. Então, quando alguém detém uma autorização para pesquisar e lavrar esses minérios que estão ali, ele detém um ativo valiosíssimo. E esse era o grande ativo da Vale do Rio Doce. E logo após a Vale do Rio Doce ser privatizada, ela foi entregue a uma quadrilha que passou a exibir. Você sabe que as minas de ouro do senhor, não vou dizer o nome, as minas de ouro, nunca soube que esse senhor tivesse investido em mineração, muito menos que tivesse minas de ouro, né? E isso aí aconteceu com a Vale. A Petrobras, na ocasião, não foi privatizada porque faltou coragem e houve uma ameaça de uma reação muito forte. Agora estamos correndo esse perigo de novo, não apenas com a Petrobras, como também com a Eletrobras. Então, vamos só fazer um paralelo. Os Estados Unidos da América são considerados a pátria do liberalismo, da democracia, etc. Nos Estados Unidos, as hidrelétricas são guardadas por tropa federal, por exército. Quem toma conta, quem opera as hidrelétricas americanas é o exército americano. Por aí se tem uma ideia da importância que se dá a esse ativo, a esse bem, inclusive, principalmente do ponto de vista estratégico. Ou seja, quem detém nas suas mãos o controle da distribuição e do fornecimento, da geração de eletricidade, tem tudo. Então, a privatização da Eletrobras, que se quer fazer agora, é um crime de lesa pátria. Agora, enquanto isso, a gente vê um general decrépito ameaçando o Supremo Tribunal Federal, mas não o vê indignado com esses crimes de lesa pátria, que estão sendo perpetrados ou pelo menos ameaçados. Contra a Petrobras, o que já se fez também é crime. E o senador Roberto Requião disse com muita propriedade que as pessoas, as empresas, pessoas jurídicas, estrangeiras e nacionais, que estão comprando esses ativos, estarão arriscados a serem tratados como receptadoras de coisas roubadas. Porque não há uma autorização formal, não há uma intervenção do povo brasileiro para a venda desses ativos e a entrega da maneira como foi feita, até porque
no artigo 177 da Constituição, embora tenha sido tirada o parágrafo que impedia o governo de risco, o monopólio continua sendo da União. E o que nós temos hoje é o monopólio da rocha vazia. Ou seja, é monopólio enquanto está lá. Na hora que ele é tirado da rocha, que a rocha vazia, porque ela é porosa, que se extrai o óleo, ele passa a ser de um outro. Isso foi minorado pelo presidente Dilma Rousseff, ainda quando ministro das Minas e Energia, e que os contratos foram passados do esquema de concessão para o esquema de partilha, e agora o sonho dourado dos entreguistas é que retorne ao sistema de concessão. E para fazer essa contribuição, essa contribuição no mau sentido, né, de diminuição do patrimônio público, está se convocando uma figura, cujo nome eu também não vou pronunciar por uma questão de decoro televisivo, que quando foi governador do estado do Rio de Janeiro, afirmou em alto e bom som, quando estava se privatizando, ia haver uma luta dos empregados das estatais, da população consciente, para que cessasse as privatizações. Ele afirmou, as estatais já vão tarde. Inclusive... E é esse personagem envolvido em não sei quantos processos, integrantes do chamado quadrilhão do PMDB, que está se entregando, aliás, do ponto de vista de quem faz a entrega, né, pode-se dizer até que houve uma certa competência nisso, né? Essa figura está sendo entregue a missão de privatizar rapidamente a Eletrobras. Olha, a gente aqui tem que tomar cuidado, a gente não pode falar aqui Eliseu Quadrilha, não pode falar em Gatangorá, então vamos tomar cuidado realmente. Inclusive, parece que todos eles estão citados em inúmeras delações e nada acontece, né, na nossa justiça seletiva. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de mais alguns momentos. Estamos de volta, Núcleo Educação e Cultura, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online tvcrio.org.br. João Custódio, nosso querido aqui jurista, fala um pouco das garantias individuais hoje. Estamos garantidos individualmente? Bem, antes de falar sobre as garantias, um detalhe que eu gostaria de lembrar, complementando o Guaraci estava falando, é o seguinte: nós temos clareza, e já foi colocado perante todos os órgãos de imprensa em discussões, de que o processo de impeachment houve corrupção, foram comprados votos. Atenção, Supremo Tribunal Federal, precisa reformalizar isso, está claro, está na imprensa, por muito menos que isso, estão pessoas condenadas. Então, o que acontece? Temos clareza de que o processo de impeachment da presidenta Dilma passou por um processo de corrupção, ou seja, votos foram comprados. Isso está claro. O detalhe, o senador Rui Requião foi bem claro estabelecer: esta alienação do patrimônio brasileiro fere a Constituição. 2, não fazia parte do conteúdo programático do projeto que levou a Dilma, tá, e o Michel Temer ao governo. Obviamente, se não fazia parte do conteúdo programático, se o processo de impeachment da presidente Dilma foi feito à base da corrupção, óbvio que essas vendas, esses atos jurídicos, são eivados de vista, ou seja, não pode ter sido feito. Alguém está vendendo algo que não é seu, é vender uma casa que não lhe pertence, é fazer um aluguel de um imóvel que não está adequado para ser utilizado ou não ter um habite da prefeitura. Todos esses atos jurídicos são todos as manifestações da vontade humana que não fere a lei, que pode criar, gerar, adquirir direitos. Se isso não tiver de acordo com a lei, é nulo. Se não é nulo, é anulável. Significa que não tem eficácia, não tem validade, pode ser desfeito. E quem comprou vai perder o seu dinheiro. E não há nenhum tribunal neste país, ou tribunal internacional, seja ele ligados à OEA, ou seja, ligado à ONU, que vão garantir o direito dessas pessoas que adquiriram esse patrimônio que não pertencia a quem os vendeu. Isso ficou bem claro, até porque ficou bem claro. Um senador da República Brasileira fez um comunicado oficial a todos os governos. Interessante é que o povo tem que se amar uma reflexão. Senhores, observem
que a maioria dessas empresas estatais que não dão lucro, que não deveriam ser compradas ou mantidas pelo governo, estão sendo adquiridas pelo governo da Noruega, o governo da Suécia. Governos estrangeiros estão assumindo empresas que dizem que não são lucrativas e que não deveriam ser mantidas pelo governo brasileiro, mas outros governos estão adquirindo. Então, é óbvio que é interessante e estrategicamente importante que nós tenhamos. Então, esse dado é muito importante. O nosso patrimônio, se tivermos numa próxima eleição um governo que defenda os interesses populares, desfazer juridicamente, dentro das normas legais, esses contratos ilegais que tanto prejuízo estão trazendo para o brasileiro e se configuram, como foi dito aqui, crime de lesa pátria. Agora, sobre as garantias individuais, é preocupante, é preocupante. Eu atuo na área criminal e os advogados da área criminal hoje em dia têm que tomar muito cuidado, porque nós estamos sendo considerados hoje em dia como partícipes dos crimes do nosso cliente. Um dos verdadeiros princípios elementares de Claro Cidal, há muito tempo nos Estados Unidos, é que toda pessoa tem que ter direito a um advogado e a um julgamento justo. Sobretudo no Brasil, que optou pelo sistema penal acusatório, ou sistema constitucional, onde nós devemos ter um órgão acusador, um órgão defensor e um órgão julgador neutro. Isso é essencial, que interprete a lei de acordo com a sua literalidade, os preceitos internacionais e os preceitos jurídicos e a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Mas nós aqui estamos passando por um verdadeiro vilipêndio, uma destruição dos princípios do direito. A mais perplexa manifestação que hoje em dia todo pessoa do povo se julga jurista deve ser porque o direito é para ser utilizado por todo, que são normas técnicas que nos são impostas de forma coercitiva para o bem-estar social. Então, não só os advogados, os juízes, os promotores, que devem conhecer o direito. Todas as pessoas deveriam discutir, não. Deveriam compreender e entender para saber o que está acontecendo. A Constituição está sendo rasgada. Nós temos, por exemplo, aqui hoje em dia, uma discussão que se pode levar para a cadeia uma pessoa que é condenada na segunda instância. Isso parece uma discussão acadêmica, mas não é uma discussão acadêmica. Nós temos o artigo 283 do Código de Processo Penal Brasileiro, que está em vigor. O Supremo Tribunal Federal não disse que esse artigo é inconstitucional. E lá está, que enquanto houver o trânsito julgado, sabe o que é trânsito julgado? Enquanto não tiver recurso. Enquanto não tiver recurso, ninguém pode ser preso. É essa a discussão. O Supremo negou vigência esse artigo, disse que ele é inconstitucional? Não, se não disse que ele é inconstitucional, ele está em vigor. E se ele está em vigor, tem que ser cumprido, inclusive pelo próprio Supremo. Além do mais, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, estabelece também que deve haver a explicitação da prisão fundamentada se não for em flagrante delito. Está lá, está na Constituição. E não adianta fazer tergiversação, falar para cá, para lá, que nos Estados Unidos, que na França. A verdade é o seguinte, nós temos o nosso sistema jurídico e ele está dentro de um arcabouço e ninguém pode modificá-lo, a menos que exista uma modificação estabelecida dentro do devido processo legal. E isso não está acontecendo no Brasil. Uma coisa que as pessoas não pensam, e o governo também deve pensar uma coisa, se admite a execução, preste atenção, reflexão para o governo, se admite a execução em segunda instância nos processos penais, daqui a pouco as ações cíveis, as ações tributárias, em que o governo é parte, também vão ter e vão poder ser executadas na segunda instância. E aí como é que vai ficar? Vai ser a garantia jurídica, a chamada segurança jurídica, vai de água abaixo. Não adianta dizer que as pessoas que não têm dinheiro, a Defensoria Pública, tanto estadual quanto federal, está devidamente estruturada para garantir a quem quiser os elementos e implementos necessários para chegar às mais altas cortes do país. Se existem pessoas desqualificadas, temos que acabar com a possibilidade dessas pessoas advogarem. A verdade é que a legislação garante direito para todas as pessoas a chegar até o Supremo Tribunal Federal, se houver violação de preceito constitucional, ou Superior Tribunal de Justiça, se não houver uniformização de jurisprudência, se houver violação ou negação de lei federal e outros requisitos impostos na Constituição e no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. São essas as questões. As garantias individuais não são para o senhor Luiz Inácio, não são para o senhor Aécio Neves, não são para pessoas específicas, é para toda a sociedade. São leis, são normas anteriormente elaboradas,
que devem dar segurança ao cidadão do que ele pode e que não pode fazer. É a mesma coisa, combinar um jogo de futebol onde, se botar a mão na bola, dentro da área, é pênalti. Então, se marca o jogo vai. Chega lá, na hora, as pessoas estão pegando a bola, fazendo, como no jogo de basquete, jogando a bola para dentro. Não, essa norma mudou. Agora, mas pode aonde? Como se pode ser futebol? Essa regra para o handball, para o basquete, aqui não vale. Não, agora está valendo. Mas por quê? Porque nós queremos que assim, nós entendemos que fica mais fácil para o jogo fluir rapidamente ou inventar alguma discussão para justificar esse procedimento. É o casuísmo, mas outra coisa que eu queria também acrescentar, da ilegitimidade para poder fazer qualquer reforma, que é um governo também não só impopular, que eu acho que ele deverá ter atualmente um ibope negativo, que ele está dentro da margem de erro. Mas, e esse Congresso também, se você for levar em conta a popularidade dele, ou a não aceitação, ou a total desconfiança por parte da população, né? Eu passo a bola agora também para o meu querido Guaraci. Fala um pouquinho, Guaraci, você que também é um estudioso das questões internacionais, do que diz respeito à soberania dos povos, como é que fica contratar a justiça americana para ajudar em processos contra os nossos estatais? Caso da Petrobras, que se contratou o juiz Moro, né, que gosta de falar que fez cursos nos Estados Unidos, custeado pelo Departamento de Estado, está no currículo dele. Ele gosta também de falar inglês para mostrar, olha, eu, além de tudo, eu estou muito familiarizado aí com os mariners, né? E com o patrão, né, para ele, né? Bom, é o seguinte, eu gostaria de complementar uma coisa que o Custódio falou, o seguinte, o interesse que as pessoas têm hoje pelo direito, diz que está sendo a primeira vez no Brasil que as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabem o nome dos 11 jogadores da seleção. É verdade. Bom, agora, quanto a isso, Sereno, o que a gente tem visto aí nessa questão da interferência estrangeira em assuntos brasileiros, inclusive, infelizmente, no judiciário, tem sido lamentável. Isso começou, quem primeiro denunciou isso foi o Snowden, aquele ex-agente da CIA, da Wikileaks, em que ele mostrou, ele exibiu que havia várias escutas telefônicas, uma série de coisas que estavam verificando tudo que se fazia, e dessas escutas que ele denunciou, duas chamaram a atenção. Uma, a questão do tamanho do pré-sal, que não se sabia a magnitude do pré-sal, que realmente é a redenção do Brasil. Outra foi a questão de que havia realmente alguns pontos fracos em questão de corrupção, etc. Então, foi montada essa operação. Vaza Jato. Vaza. Com o objetivo de derrubar a presidente Dilma. Por que derrubar a presidente Dilma? Porque ela havia substituído o sistema anterior de concessão pelo sistema de partilha. O sistema de partilha, eu sou favorável a um monopólio integral, um monopólio como ele é. Mas se a gente for comparar o sistema de partilha com o sistema de concessão, o sistema de concessão é muito mais lesivo aos interesses nacionais que o sistema de partilha. E ela havia feito isso, então isso contrariou os inimigos da pátria. Então o objetivo era isso. E uma terceira coisa seria impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se candidatasse a presidente novamente, porque senão não ia adiantar nada. Faz tudo dá-se esse golpe, gasta isso tudo e depois ele voltaria. Então foi isso que aconteceu desde o início. Então, para isso, valeu tudo. Ele voltou a falar que tudo isso é Lula de pleno direito e ele anulará, uma vez eleito. Tudo isso chegou-se ao cúmulo de se mandar. Vocês devem ter visto que a Petrobras foi acionada nos Estados Unidos com relação a
com relação à questão das ações se valorizarem. Quando houve o craque da Bolsa em 1929, alguém já ouviu falar que tivesse havido alguma ação na Bolsa de Nova York, responsabilizando aquelas pessoas que foram responsáveis pelo craque da Bolsa? É claro que não, porque a Bolsa é um jogo, alguns ganham, os outros perdem. Então as chances dessas ações prosperarem teria sido mínima se alguns procuradores da Lava Jato, isso que eu estou falando está em tudo que é jornal, eu não estou com nenhuma informação privilegiada não, isso que eu estou falando está nos jornais. Os procuradores da Lava Jato foram aos Estados Unidos e prestaram depoimentos contra a Petrobras. E foi isso que fortaleceu a posição americana e ainda assim, ainda fizeram um acordo altamente lesivo aos interesses nacionais, que foi aquele acordo de pagar uma parte teoricamente se divide tudo. Então, ou seja, o saudoso jornalista Babado Lima Sobrinho dizia que no Brasil só existem dois partidos, o de Tiradentes e do Joaquim Silvério dos Reis. E a verdade é que o partido Joaquim Silvério dos Reis está no poder. E está no poder e conseguiu através de uma série de artimanhas, de subterfúgios e até de dar compra mesmo. E ultimamente até da ameaça de violência, como a gente tem lido aí nas redes sociais e nas rádios, inibir aquelas pessoas que defendem o Brasil, as pessoas que gostam do Brasil. Então, quando a gente vê as pessoas... Eu não vejo ninguém tão indignado com o presidente da República, que está sendo apontado num relatório da Polícia Federal. Atenção, não foi nenhum de nós três aqui que falou, não. No relatório da Polícia Federal como chefe de uma organização criminosa. Não estou falando nenhuma novidade. Isso está lá. Chefe de uma organização criminosa, inclusive, esse relatório dizia qual era a função dele nessa organização criminosa. Há outros envolvidos com narcotráfico. Também não estou falando nenhuma novidade, eu li no jornal. Mas nada disso se fala, nada disso se passa. A preocupação das pessoas porque é o triplex do Lula. Então, ou seja, é claro que ninguém pode acreditar numa condenação sem provas, a não ser um débil mental, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que isso por acaso fosse verdade, por absurdo fosse verdade, o que nós temos provas, nós temos evidências até além da justiça, nos jornais, malas de dinheiro, Porto de Santos, e uma série de outras... Conta no exterior. Conta no exterior, e uma série de outras... Aeroportos clandestinos. Aeroportos clandestinos, no qual são apreendidos aeronaves cheias de cocaína. Eu não estou falando nada demais, tá escrito, tudo isso a gente lê no jornal. Mas eu não vejo ninguém revoltado quanto a isso. Nenhum general dando entrevista dizendo que vai a bala, que vai correr sangue. Ele fala que vai a bala, vai correr sangue com relação, querendo pressionar o Supremo, se por acaso absolver o Lula, coisa que ainda está em discussão, etc. Bom, então para isso ele fala. Agora, o aeroporto, o avião o helicóptero, né? Com cocaína, e as pessoas que comprovadamente integram uma organização criminosa, e quem disse que integra uma organização criminosa foi a Polícia Federal, isso eu não vejo nada. Enquanto isso, o que a gente vê, pelo contrário, é que uma série de provas que foram utilizadas nesses processos judiciais foram conseguidas e divulgadas pela CIA. Isso o senador Requião já denunciou, várias pessoas já denunciaram. Central de Inteligência Americana. A Central de Agência Central de Inteligência Americana, que tem todo o interesse em que as empresas do seu país dominem a economia nacional. E você que é do Clube de Engenharia, mais um minuto para você falar também disso, que me interessa muito, é sobre a engenharia nacional, que a gente sente que os alvos, o objetivo maior a ser alcançado pela Lava Jato ou Vaza Jato era exatamente a engenharia nacional.
né? Então, se prendeu os maiores empresários do Brasil, um juiz que não é de primeira instância, né? De onde vem essa força? E eu queria também que o meu querido João Custódio, nós estamos falando aqui também das figuras aí que não se fala na grande mídia, que é proibido, falar do Tacla Duran, que hoje é um exilado político também, né? Que está por conta da justiça espanhola, do tribunal já, em nível não só de um juiz, né? Mas de uma corte que o mantém lá. Sobre, então, isso que eu citava aqui, Tacla Duran e também esse aspecto aí que nós citamos. Olha, eu vou deixar essa parte do Tacla Duran, depois para o Custódio, que é mais da área dele. Agora, quanto à questão da engenharia nacional, eu devo dizer o seguinte, além de você citar o Colégio Militar, que eu me orgulho muito de ter, né? Mas eu fiz a escola primária numa escola municipal. Naquela época era escola municipal, escrito EP aqui. E eu fiz engenharia na Escola Nacional. EP significa? Escola Pública. Olha que escola beleza. pública. Não, é só para decodificar aqui. Escola Pública. E a engenharia na Escola Nacional de Engenharia, que é a engenharia da UFRJ, mais tarde direito na UERJ. Todas elas universidades públicas. A UERJ está sendo acabada por esse governo. Que a rigor, a UERJ a ação está sendo mais forte, mais pesada. Mas tudo aquilo que se fez nos governos do Lula e Dilma, pelas universidades brasileiras, de aumento do número de vagas, e aumento de verbas e de custo exterior, está sendo acabado quando já não acabou por esse atual governo. E então, quando você falou a questão da engenharia, a engenharia brasileira está pedindo socorro, porque se o dono da empresa X se locupletou com verbas ilegais, etc., os empregados não. Então que se puna esse dono da empresa, bota na cadeira que seja. Mas não vamos acabar com a empresa, porque o desemprego está graçando no país inteiro. E na área de engenharia, ele está se abatendo com muito mais força. Então a empresa de engenharia falindo, pedindo recuperação judicial, saindo do Brasil, e algumas, em função desses crimes cometidos pelos seus dirigentes, estão impedidas de participar de licitação. Ou seja, estão completamente sem condição de se recuperar, porque elas são impedidas de participar de licitação. O que está se fazendo com a engenharia brasileira, que é conhecida mundialmente, tem obras no mundo inteiro, grandes obras que no mundo inteiro, é criminoso também. Custódio, sobre delações premiadas e redução de penas desde que se denuncie alguém dos partidos da linha popular. A situação da delação premiada é muito complexa, mas antes eu queria falar só de um detalhe que agora você estava falando, sobre a situação das pessoas em que prestar depoimento. Só uma pergunta que eu tinha que fazer, que eu sou advogado há algum tempo, e eu não consigo entrar na NOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. Uma pergunta: pode um juiz de primeira instância, sem autorização do Supremo Tribunal Federal ou sem autorização do Ministério da Justiça, permitir que agentes estrangeiros entrem em território nacional e peguem depoimento dessas pessoas? Pode-se permitir que essas pessoas possam ser levadas daqui do Brasil para prestar depoimento fora, sem a autorização? Uma carta precatória ou uma carta rogatória, que é o instrumento através do qual de um governo entra em contato com outro governo, necessita do exequatur, da autorização do Suprema Corte daquele país para que ela seja cumprida. Aqui no Brasil, subsidiando essas ações nos Estados Unidos, tem-se informações de que presos brasileiros prestaram depoimento para subsidiar e fortalecer esse processo nos Estados Unidos. Então, alguém deverá ser responsabilizado sobre isso. Ou será que o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, lá de Santa Catarina, não lá do Rio Grande do Sul, não tomará medidas sobre isso? A violação do Código de Processo Penal, da Constituição, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e o Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito a atos não jurisdicionais. São as perguntas que devem ser feitas. Entretanto, existe uma questão mais interessante. Esse nome Tacla Duran, que tu falaste aí, a primeira vez que eu ouvi esse nome, parecia um nome grego. E aí eu me interessei, fui procurar, face à filosofia, até mesmo o direito grego, a importância pelo mundo. Eu descobri que o senhor Tacla Duran era um advogado da engenharia da Alberto.
e que tinha feito a seguinte declaração, que ele tinha sido procurado pelo senhor Zucaloto, padrinho de casamento do senhor juiz Moro, que teria feito uma discussão sobre a possibilidade de delação premiada, e que nessa delação premiada ele teria que dar um percentual, isso está na imprensa, e que foi encontrado pela Receita Federal dinheiro inclusive na conta do juiz Moro, da esposa dele, Rosângela. a Rosângela Moura, que teria recebido, se negou, se tentou apagar a procuração, não se fala disso na imprensa, mas Zucaloto, que era sócio, ou pelo menos tinha escritório com a Rosângela Moura, foi denunciado pelo advogado Tacla Duran, de que foi proposto para ele, por membros até do Ministério Público Federal, para que fizessem algum tipo de delações que interessava a força-tarefa. Se isso é mentira, essas pessoas têm que ser processadas. Isso tem que chegar ao conhecimento do público. Mais ainda, este senhor foi levado para a Espanha, ele fugiu, levado para a Espanha. As pessoas não sabem. E como ficam para o povo brasileiro essas informações para que possam fazer o seu juízo de convicção sobre a atuação deste sistema que se estabeleceu na Operação Lava Jato. São reflexões importantes que devem ser tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não se manifesta sobre o assunto, e temos até o artigo 40 do Código de Processo Penal. Ao se tomar conhecimento de qualquer ilícito penal, o Ministério Público deve se manifestar. Já foi feito isso, nada feito, para que nós tenhamos a verdadeira informação e desdobramentos judiciais sobre essas informações, que não sou eu quem digo. A imprensa, o YouTube e o todo mais estão lá disponibilizados para quem quiser tomar conhecimento. Maravilha. Meu querido Guaraci Correia e meu querido João Custódio, os agradecimentos da TV Comunitária. Voltaremos com essa dupla maravilhosa para esclarecer mais temas, inclusive a defesa dos justos. Muito obrigado e estamos unidos aí. A democracia.